dia a todos. Estamos no episódio 47 do canal de 30 Minutos, este canal promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. Bem-vindos a todos, o meu nome é Ricardo Santos, eu sou o vice-presidente da APBI, a Associação Portuguesa de Business Intelligence. Profissionalmente trabalho também nesta área e para quem nos acompanha no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook, através deste canal, nós gostamos sempre de explicar que este canal tem como objetivo promover e divulgar opiniões, boas práticas, exemplos de casos de uso, de sucesso, sempre num formato de conversa informal, e vamos tentando sempre convidar personalidades de vários setores e atividades, enquadrados dentro daquilo que são os tópicos que nós tentamos partilhar. Temos conseguido ter uma periodicidade mensal, onde vamos privilegiando a partilha de experiências, de projetos ou de empresas, que possam trazer mais-valia a esta divulgação sobre estes temas relevantes e atuais no contexto do Business Intelligence e do Big Data. Este episódio, especificamente, vamos ter no tema Quando os dados pensam, o novo paradoxo da inteligência artificial, onde iremos abordar a forma como o tratamento de dados, nas suas variadas formas e fontes, e esta importância crucial da sua utilização nas componentes e modelos de inteligência artificial, obviamente aliando isto com as novas tecnologias de GenAI e de modelos que surgem todos os dias, permitem mudar a maneira como nós pensamos e como nós desenhamos os próximos desenvolvimentos de sistemas inteligentes. Obviamente, para colocar estas questões, nós temos sempre convidados, e hoje comigo na moderação estará o colega da APBI, o Dr. Heller Quintela, um dos membros fundadores deste canal e ainda dos órgãos sociais da APBI, que vai tentar moderar esta conversa informal. Ele está habituado, ele é docente no IP, que é o Instituto Politécnico de Cabo de Eduardo, é Delivery Manager na NTT Data Portugal, e vai ter o desafio de moderar a conversa informal com o nosso convidado de hoje, que passo já a apresentar, é Pedro Aguiar, CEO da H Business. Ele também é investigador e professor no IPAM e vai tentar nos desmistificar se os dados são uma parte integrante de toda esta onda de sistemas inteligentes e de que forma é que nós estamos a tentar mudar este paradoxo aqui na criação e na utilização de inteligência artificial. Desde já começo por agradecer aos dois terem aceito o convite e disponibilizarem o vosso tempo para estarem hoje connosco a partilhar as vossas experiências. Heller, deixo a palavra e seja uma boa conversa. Obrigado. Bem-vindos então a esta conversa. Cada vez mais os dados, a inteligência artificial, os agentes, isto cada vez é mais desafiante, mas eu acho que a conversa com o Pedro Aguiar tem que começar por perceber o que é isto da A-Business e de que forma é que a A-Business também ajuda as organizações. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela simpática recepção. A H-Business, portanto, eu tenho duas atividades, digamos, uma atividade mais ligada ao mundo empresarial, onde, digamos, a empresa-mãe é a H-Business, onde temos negócios em várias áreas, saúde, educação, formação, marketing, portanto, tecnologias, algumas na área da tecnologia. E depois tenho uma atividade, portanto, esse chapéu é realmente a H-Business, e depois tenho a minha atividade mais académica, que dou aula já há muitos anos no IPAM, e que ultimamente, aqui há uma questão de 1 ano e meio, 2 anos, propus ao IPAM uma pós-graduação em inteligência artificial no marketing, mais aplicado ao marketing, porque o IPA é uma escola de marketing, e neste momento coordeno também essa pós-graduação junto com um colega. Muito bem. E de que forma é que as organizações, nós começamos sempre, obviamente, que as últimas evoluções são sempre as evoluções mais gritantes e mais sexys, mas quando nós olhamos para aquilo que são os dados e para aquilo que é a inteligência artificial, grande parte dos algoritmos que hoje estão a ser usados vêm da década de 60. E quando olhamos também para Big Data, parte daquilo que depois é utilizado na camada que nós chamamos de ouro ou gold tem muito a ver com a modelação relacional, multidimensional de Kimball. Como é que também, por esse conhecimento que tem das organizações,
vê a maturidade que essas organizações têm, primeiro na recolha de dados e depois na própria utilização dos dados. Certo. Temos várias, digamos, várias realidades, vários paradigmas, não é? Realmente, como disse, há uma tendência atualmente para irmos ajustando, se quisermos, o algoritmo que trabalha com esses dados, sendo que realmente a maior riqueza, o maior contributo, a maior evolução vem com a capacidade que hoje há de coletar esses dados, não é? E depois há uma evolução, muitas vezes uma adaptação do próprio algoritmo. O exemplo máximo disso foi, não foi este ano, mas foi no ano passado, faz agora um ano, o senhor eh, fundador, o senhor Habibis, e fundador digamos, e CEO da DeepMind, que era um algoritmo essencialmente que foi desenvolvido, o AlphaGo, muito para a área de jogos, não é? O famoso jogo de estratégia Go, que ele, daí o nome do algoritmo, que pela primeira vez ganhou ao ser humano, e depois então essa, digamos, transformação, essa aplicação do algoritmo para a área da saúde, e ele hoje ganhou o prémio, ou antes, no ano passado, ganhou o prémio Nobel, precisamente porque esse algoritmo adaptado, digamos que identificou os 200 milhões de proteínas humanas. Portanto, e as proteínas têm uma, não interessa estar aqui muito a massacrar quem nos está a ouvir e a ver, mas as proteínas, além da sua constituição, dobram-se todas de maneira diferente. E esse algoritmo, aplicado, e que veio do jogo, aplicado à saúde, leva que ele fez uma afirmação há 3 ou 4 meses ao programa 60 Minutos da CBS, que está convencido que 90% das doenças conhecidas hoje serão resolvidas nos próximos 10 anos. Quer dizer, e todo esse enquadramento, essa aplicação acaba por ser interessante. Portanto, tudo começa realmente nos dados. Há uma evolução tremenda dos dados. Para quem nos está a ouvir, se quiser uma coisa curiosa, por exemplo, os dados que aqueles aspiradores que nós temos em casa, robotizados, não é? Que dão para o negócio imobiliário ou para o negócio da decoração é imenso e aparentemente é um robô de aspirador que temos em casa. Ou até, por exemplo, o preço do Uber que tu pedes varia conforme o teu nível de bateria, por exemplo, não é? Se o teu nível de bateria estiver muito em baixo, a Uber vai estar um preço mais elevado, que sabe que tu não vais andar a pesquisar os outros concorrentes, não é? Portanto, há realmente tecnicamente, uma evolução tremenda na recolha de dados. E depois os algoritmos vão se ajustando, vão evoluindo, muito também naquilo que conversei, conforme as necessidades e conforme também a empresa que os utiliza. Isso é muito interessante e ainda antes de passarmos ao próximo nível, que é a própria exploração de dados, relativamente aos dados, nós vemos diferentes velocidades. E gostava de aproveitar a tua experiência, Pedro, nesta ligação com o mundo empresarial para perceber isso, porque nós temos, obviamente, os casos enormes, e de referência de empresas como aquela que citaste, da Uber, da Amazon, de outras empresas ligadas a outros setores de atividade, que vão fazendo toda essa exploração de dados e vão consolidando e vão modelando o seu negócio, inclusivamente à volta dos dados. Mas depois temos outras organizações que até poderiam beneficiar muito dos dados, mas que acabam por não ter, seja por que motivo for, acabam por não ter essa capacidade. Como é que olhas e que iniciativas é que achas que podem ser feitas junto dessas organizações para de facto começarem a ter mais capacidade de utilizarem os seus dados? É isso mesmo, é uma excelente pergunta, uma excelente reflexão. Realmente isso é. E nós vamos muitas vezes por defeito realmente para essas grandes empresas, mas nós, por exemplo, estamos aqui num tecido que é um tecido de pequenas e médias empresas, não é? E, e realmente, vamos lá ver, há uma percepção da importância dos dados, começa a haver uma percepção, mas eu acho que ainda há uma má, digamos, operacionalização daquilo que nós estamos a pensar. Eu, se calhar, ela dizia o seguinte:
A primeira coisa que nós temos que mudar nas nossas organizações é mudar a nossa cultura, acima de tudo, a nossa maneira de pensar. E não adianta nada tu teres dados de qualidade, teres cada vez mais dados, mas continuas a pensar como pensavas há 10 anos atrás. E eu acho que esse é o grande, a grande luta ou a grande conquista que nós temos que estimular as nossas empresas e, mais uma vez, nomeadamente este nosso tecido em Portugal de pequenas e médias empresas, que é, não é por tu teres dados que tu vais decidir melhor. Não é por tu teres dados que as coisas vão correr melhor. Tu tens que saber trabalhá-los, tu tens que saber utilizá-los, tu tens que perceber isso. E mais do que isso tem que ir para a cultura da organização. Eu costumo dizer uma coisa e há quem se choque mais, quem se choque menos, mas não a parte dos dados, porque a parte dos dados tem uma componente técnica que tem que ser entregue a quem sabe, não é? Mas, por exemplo, quando a inteligência artificial generativa, portanto, aquela que nós utilizamos, que cria conteúdos, cria texto, cria imagem, etc., eu acho que nós temos que envolver desde o início os recursos humanos. Isto é, eu apelava às empresas que nos estão a ouvir que entregar tudo à tecnologia, às TIs, ou como se diz muitas vezes aos informáticos, não deve ser feito assim. Tu, há uma questão da curadoria dos dados que tem que ser lá entregue, há uma questão da inteligência dita preditiva ou aplicada que eu acho que tem que ser entregue, mas nós temos que envolver os recursos humanos desde o início na aplicação da generativa. Porquê? Porque ela vai transformar todo o nível de decisão e de operação das nossas empresas. E eu acho que é este salto, digamos, que eu lhe chamo cultural, mas que começa por ser de pensamento, não é? Eh, Se tu não mudares a tua forma de pensar, por muitos dados que tenhas, por muita tecnologia que tenhas, tu vais continuar a fazer as coisas da mesma maneira, não é? Só que faz as coisas da mesma maneira mais facilmente porque tens mais dados. Portanto, os dados, a maneira como tu os trabalhas, os algoritmos, seja o que for, têm que partir de algo ou antes. Tu tens que utilizar isso, mas antes de utilizar, pensa de uma maneira diferente. Pensa que tu hoje tens uma quantidade de informação, não é? Tens uma informação digital, se quisermos, que é que te leva para um patamar que depois a competitividade é daí para cima. E esta é a grande questão. É que nós até agora, eu vou dizer isto de outra maneira, todo o processo competitivo e de competência está a ficar comoditizado. Isto é, e por culpa dos dados e da riqueza que nós vamos tendo cada vez mais, essa comoditização até vai, digamos, aumentando de nível e de grau, não é? E portanto, mas os dados estão acessíveis. Portanto, aquilo que te distinguia há uns anos atrás, se calhar hoje já não é uma vantagem competitiva. Porquê? Porque os dados estão a ser democratizados, o acesso aos dados está a ser cada vez mais democratizado. Então é importante que tu penses o seguinte: a minha mais-valia, quando eu quero colocar alguma vantagem competitiva em cima do processo, é a partir daí. Mas se tu não chegas aqui, tu nunca mais vais te diferenciar no mercado e corres até o risco, deixa-me dizer assim, de desaparecer do mercado, não é? E Portanto, e esse trabalho, obviamente, tem que partir da cultura, tem que envolver a estratégia, mas em termos de competências, e até pela experiência que tens, também no ensino, as competências estão a chegar ao mercado e às organizações as competências que elas precisam? opa, Helder, fizeste uma pergunta mais difícil que podias fazer, mas eu vou ter que ser claro, acho que não. Acho que não. E, pá, e começa, nós todos estamos envolvidos, não é, no sistema de ensino, mas começa por aí, quer dizer, o sistema de ensino, que foi uma conquista tremenda, mas é uma conquista que vem pós-Segunda Guerra Mundial. Desculpem, pós-Revolução Industrial, Primeira Revolução Industrial, portanto, bem dos finais do século XVIII. E se nós repararmos bem, o sistema de ensino nunca mais, não é nunca mais, evoluiu pouco, não é? Portanto, evoluem as plataformas com que nós fazemos as apresentações ou que projetamos os conteúdos, mas a coisa do ponto de vista efetivamente nuclear evoluiu pouco. E eu acho que tem que começar por aí, não é? Há duas áreas que é a saúde, que sempre tivemos muitos dados, não é? Há a saúde e a educação, que têm que ser as primeiras a ter um impacto
digamos, muito forte, não é? E eu não vou fugir à questão, portanto, começa pelo sistema de ensino, porque se o sistema de ensino não nos ajudar, nós não estamos a criar realmente as competências necessárias, não é? Mas essas competências fazem-nos mais, desculpa estar a Força, interromper, força. Eu mas às vezes falo demais, fazem-nos mais falta nas competências do data scientist, do cientista de dados, ou do engenheiro de MLOps, ou do engenheiro de ML, ou faz-nos sobretudo neste momento falta, daqui a uns anos, nós os dois já temos cabelos brancos, o Ricardo não tem cabelo, portanto está aqui, está disfarçado, mas já temos bastante experiência. Houve uma altura em que no sistema de ensino aquilo que se teve que ensinar como informática fundamental foi como fazer pesquisas nos motores de pesquisa, como é que se utilizavam as aspas, os mais, os termos. Hoje em dia sabemos que para os modelos de inteligência artificial generativa nos darem boas perspectivas, nós precisamos de fazer as questões corretas e, inclusivamente, sequencialmente fazer as perguntas corretas, iniciarmos novos chats com o motor para podermos ter um enquadramento e um quadro sempre estanque. Nós precisamos de ensinar todas estas pessoas a fazer este trabalho novo agora com a inteligência artificial generativa. Correto até, desculpa me interromper, mas eu até gostava de pegar no que ela disse e acrescentar mais uma coisa. Além de ter que ensinar, e fazendo paralelo com isto que é o tópico que nós temos hoje, o Pedro já descreveu formas e cuidados de dados que nós temos que ter. Como é que nós podemos dizer os dados pensam? É realmente uma metáfora? Isto que o Weber está a referir, de temos que ensinar as pessoas a olhar para os dados, temos que ensinar as pessoas a pensar qual é que será o retorno daquilo que estão a perguntar, do que é que isso influencia nos modelos, do que é que isso influencia nos algoritmos que estão por trás daquilo que é o que ela explicou, este prompting, esta nova aprendizagem de como pesquisar. Ricardo, e começando por aqui, eu depois também já pego nesta questão que estávamos a falar com o Helder. Esta questão dos dados, ou quando os dados pensam, é realmente uma das metáforas mais poderosas que nós temos no nosso tempo. E, e nós temos que pensar o seguinte, e até entroncando isto depois com aquilo que disse o Helder, que é. Isto é um trabalho, é um trabalho, ou é um pensamento muito ocidental e que começou há 2500 euros, desculpem, 2500 anos com Platão, não é? Portanto, nós fomos sempre empurrados, deixem-me dizer assim, para a nossa racionalidade. E se pensar fosse só a atividade racional, eu não tenho dúvidas nenhumas que os dados pensavam. O que é que falta aqui nós pensarmos? É que os dados provocam uma coisa, que é o raciocínio. E se me perguntarem assim, os dados são capazes de raciocinar? Não tenho dúvida que sim, os dados são capazes de raciocinar. Eu até quando estou digamos, em algumas intervenções onde as pessoas que estão do outro lado são mais das indústrias criativas, as indústrias criativas neste momento têm uma, uma como é que eu ia dizer, estão estressadas, não é? Estão inquietas, não é? Porque percebem que, isto que eu vou dizer assumindo e convictamente, percebem que os dados e a inteligência artificial podem ser criativos. Que é uma coisa que se discute, podem ou não podem, eu não tenho dúvidas nenhumas, podem ser criativos. Assim como podem raciocinar. Qual é aqui a grande questão? É que o raciocínio é só uma parte do pensamento. E é uma parte do pensamento, o racionar. O que é que falta depois? Falta a reflexão, falta a imaginação para completar o processo de pensamento. Para a ação, não é? Nós temos visto que em termos de benchmark, cada vez mais os modelos de LLMs estão mais próximos daquilo que é o QI Certo? médio Certo. humano, mas depois, quando passamos para a ação que tem a ver com os agentes, vemos que temos aqui um desafio. Claro. E é isso, é essa questão que os dados diretamente vão ser, e a inteligência artificial depois, vamos falar assim, a inteligência artificial vai raciocinar melhor que nós, vai trabalhar melhor os dados que nós, eu não tenho dúvidas nenhumas que sim, não é?
Agora, o que é que sobra? Que o Helder estava a dizer esta posição depois. O que é que sobra? Sobra toda a componente da imaginação. Sobra toda a componente que imaginar é diferente de criar. A criação está na base do processo de inovação, mas de imaginar é uma coisa que nasce na cabeça de cada um de nós. E aí os dados não vão chegar lá. Bem, pela tecnologia que nós estamos a utilizar e antever, não é? Nunca podemos dizer nunca, não é? Mas aí não vou chegar. Então, o que é que isso quer dizer na prática, nas nossas empresas? Temos que ter a humildade de pensar tudo o que é digital, tudo o que é informação digital, tudo o que é dados. Eu tenho uma tecnologia hoje, ou vou tê-la num prazo de 5 anos, porque não se pode dizer que seja hoje em todo lado, mas até 2030 seguramente muito melhor do que qualquer ser humano, muito melhor do que qualquer ser humano. Agora, há uma informação analógica que nós sabemos que os dados não vão chegar lá, que a inteligência artificial não vai chegar lá. E essa informação analógica, porquê? Porque não é quantificável, não é como a racional que é digital. São os meus sentimentos, é a minha intuição, são as minhas emoções, e aí estamos a falar. Os dados são completamente diferentes aqui. São dados qualitativos. E, portanto, somos nós, seres humanos, que estamos preparados para isso. E aí é isso que nos pode distinguir. Quando nós falamos na escola, na educação, e quando ela perguntava, então, mas o que é que qual vai ser a grande questão? Eu deixo aqui um desafio porque é uma das áreas onde eu tenho estudado mais, que é, nós temos que mudar de uma sociedade que privilegia o conhecimento para uma sociedade que privilegia a linguagem. Ok? Porque a linguagem é das coisas que mais me distingue do resto, por exemplo, do mundo animal. Não é? Nós temos um conjunto de símbolos, nós entendemos muito bem entre nós. Nós somos os animais que melhor nos comunicamos uns com os outros, não é? Mas toda a nossa educação e todas as nossas competências de trabalho foram baseadas no conhecimento. E o conhecimento hoje, como dizia o Helder, o QI, não é, da inteligência artificial está sempre a aumentar. Então o que é que nós estamos a fazer? Pode demorar 5 anos, ou posso estar a exagerar e podem ser 10, mas vamos chegar a uma altura onde o conhecimento está democratizado, está à nossa mão e nós não vamos ter essa hipótese, não é? O, o Helder falava que nós temos cabelos brancos, e se calhar também lhe aconteceu com ele. O meu conhecimento, eu tinha que decorar os caminhos de ferro em Portugal, eu tinha que decorar os rios em Portugal, não é? E depois o conhecimento vinha daí, não é? Portanto, completamente estúpido. Agora, então o que é que vai acontecer? Epá, os dados, o conhecimento, que é baseado acima de tudo, mesmo na biologia, na neurobiologia, o conhecimento é acima de tudo dados. Eu não tenho dúvida que a Big Data, que o Data Science, que a inteligência artificial vai nos ultrapassar. Ok? Agora, depois é preciso utilizar os dados, é preciso digerir os dados, é preciso, epá, é aquilo que nós falamos, é preciso contar uma história, não é? Eu quando sou líder, eu tenho que contar uma história à minha equipa. Eu quando sei lá, faço parte de uma equipa de vendas, eu tenho que contar uma história aos meus clientes. Vocês que lideram, não é? Vocês têm que contar, portanto, e aí já é a linguagem. E aquilo, por tudo que eu tenho investigado, aquilo que eu estou, pá, muito seguro, mas sou eu, e eu não tenho nada a mania que a minha maneira de ver as coisas que seja a mais correta ou é única, não é essa a questão. Mas eu acho que se nós quisermos continuar a competir pelo conhecimento, vai correr mal. Porque Uma das áreas que, e o Pedro tem essa experiência, e uma das áreas, obviamente que a saúde é uma das áreas que tem evoluído muito, porque tem dados estruturados, outra parte é também a área financeira, mas uma área onde tem havido também uma aposta muito grande é sobretudo a área de marketing, a área da logística, porque na área de marketing e existe aqui até aquele velho paradigma que o nosso melhor cliente, até aqui há uns anos, era aquele que comprava mais, pagava melhor, e hoje em dia é aquele que tem as melhores redes sociais, que tem a melhor tração nas plataformas de redes sociais. De que forma é que este paradigma dos dados e este novo paradoxo da utilização da inteligência artificial, porque hoje em dia, e até em qualquer atividade, nós conhecemos o paradoxo do, eh, dos casos do churn das companhias de telecomunicações, que é sempre um enorme desafio, porque as pessoas ainda hoje
com dezenas de anos de tracking de dados, ainda é difícil saber quando é que a pessoa vai desligar e mudar de operador de telecomunicações. Mas como é que, ao nível do marketing, tem evoluído e quais são as áreas principais de atuação desta utilização dos dados sobre a forma de inteligência artificial e até, já agora introduzindo aqui, porque o tempo vai passando, e porque a área de marketing também tem muito a ver com comunicação com o cliente, como é que a utilização destes agentes novos autónomos, baseados em conhecimento gerado por inteligência artificial, estão também a impactar o negócio? Muito bem, Alder. Muito bem. São É, muitas perguntas, eu pois, confesso. e se eu me esquecer de alguma, diga-me, porque são muitas importantes, realmente. Ah, ah, Se calhar dividindo em três partes. Nós realmente estamos num mundo, nós fomos criados num mundo de paradigmas, não é? Portanto, modelos muito, muito conhecidos, e nós estamos realmente, na palavra que já utilizou várias vezes, o Ela, estamos num mundo de paradoxos, não é? E estes paradoxos começam. Pá, utilizamos, por exemplo, a dopamina para tudo e para nada, não é? Esquecemos que a dopamina, que é algo que deve ser utilizado, mas que é B, e pronto, não vamos entrar por aí, mas há um paradoxo, porque a dopamina leva realmente a bons resultados se eu intercalar muito ao longo do tempo e leva a péssimos resultados se eu estiver constantemente a querer mudar, a querer fazer, a querer. E depois. Portanto, há realmente uma série de paradoxos e se calhar o principal deles, se calhar dizer isto, é que quanto mais caminhamos para os dados e para a inteligência artificial, mais importante é a nossa vertente humana, não é? Portanto, porque eu estou convencido que nós, e há bocado falávamos nas PMEs, mas eu diria na sociedade em termos geral, nós não estamos perante um problema de tecnologia, de dados e inteligência artificial, nós estamos perante um problema de humanos. Somos nós, seres humanos, que temos que perceber que tudo mudou, que temos que trabalhar de maneira diferente, temos que aprender de maneira diferente, temos que liderar de maneira diferente. E uma das principais mudanças foi esta última questão do Helder, que é a questão dos agentes, não é? Eh, eh, Nós falamos em inteligência artificial generativa, mas quando nós damos à artificial generativa, digamos, a competência da decisão final, seja do que for, nós passamos para outro tipo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial agêntica, do agente, não é? Portanto, nós temos eh, uma inteligência artificial generativa que eu utilizo, mas posso criar um agente que, de repente, para uma tarefa qualquer, opa, eu lhe dou autonomia. Ele faz o trabalho, dá e eu respeito. E quanto na generativa, nós devemos sempre ler, validar e termos o tal pensamento crítico, que é uma das competências que nós há bocado não falamos, mas que é mais importante hoje em dia, é a escola preparar-nos para o pensamento crítico. E aí, hoje eu já não preciso do pensamento crítico. Porquê? Porque eu estou-lhe a dizer assim, tu vais ter a decisão final. E agora onde é que está aqui esta importância? Onde é que isto linka tudo? É com aquilo que o Helder dizia, é que todas as nossas equipas de trabalho, eu vou repetir, todas as nossas equipas de trabalho vão ser mistas num futuro muito próximo. Isto é, nós vamos ter agentes e vamos ter o ser humano a trabalhar, utilizando a inteligência artificial aplicada, generativa, etc. Mas eu vou ter as duas. E, e é isso que os nossos empresários têm que se preparar o mais cedo possível para isso. É a qualidade dos dados, a qualidade do algoritmo que trabalha os dados é de tal forma que há muitas decisões no meu dia a dia do trabalho, ou se quiserem de uma maneira até mais técnica, há muitas tarefas da minha função, há muitas tarefas dentro do meu emprego que eu vou ter o agente a fazê-las. E então aqui, eh, para quem nos está a ouvir e tem um negócio próprio e vai ser confrontado com isso, muda completo o papel de liderança, não é? E o que vem cada vez mais escrito é nós vamos deixar a liderança para a orquestração. Isto é, tu és bom porque tu és bom, ou antes, tu tens resultados do ponto de vista da liderança da tua empresa, e aqui, como há bocado foi dito, tanto faz ser a Uber desta vida, ou a Tesla, ou a nossa PML e do Vale do Ave, eh, tu vais ter que ter uma capacidade de orquestrar. Orquestrar o quê? Primeiro decidir o que é que eu vou entregar ao agente, isto é, o que é que eu confio que os dados e o algoritmo sobre os dados têm a decisão final e eu nem ponho em causa.
e aquilo que não, aquilo que eu vou continuar a querer que seja o ser humano. E tu, como líder de uma equipa ou de uma empresa, tu vais que orquestrar todo este sistema. Capacidade de E, trabalho. né? Exatamente, e esse é o grande trabalho. Portanto, sinceramente, mais uma vez, às vezes posso parecer muito taxativo, mas é por estar convencido disso, não quer dizer que vá ser a realidade, eu estou convencido. As equipas vão ser todas mistas, não há saída para isto, não é? Porque, e depois dizer assim, mas não podemos não sê-lo, pode, deixa de ser competitivo, não Pois é? e eu acho que ainda existe um outro fator, e este, também com isto termino esta moderação, que é, além da competição, o ponto de vista da regulação e da ética. Muito bem. Como é que fica este ponto, que eu deixei em último, mas que não é o último em termos de importância, mas como é que o Pedro olha para este ponto, sobretudo quando no marketing estamos a olhar para dados como o Pedro dizia, se nós temos um aspirador inteligente que mapeia a nossa casa, que sabe como é que nós temos a decoração da nossa casa, como é que a nossa casa está organizada, e passa essa informação para determinados contextos que a maior parte das pessoas, por deformação ou desinformação, aceita passar, mas que depois vai ser intrusivo sobre o ponto de vista de como é que, por exemplo, a sugestão para organizarmos a nossa casa, ou no limite, até a casa dos nossos vizinhos, se nós moramos num prédio ou numa sequência de habitações que estão com a mesma tipologia. Isso. Isso mesmo é. E há bocado, eu realmente depois deixei para responder a questão do marketing, por exemplo, nós hoje naquilo que se chama o a Customer Journey, não é? Nós temos a jornada dos clientes com dados em cada uma das etapas e não temos que ter um CRM XPTO. Basta ter um CRM normal e tu consegues olhar e percebes o teu cliente, o que é que ele te compra, o que é que ele paga, o que é que ele te fez, como é que eu hei de fechar a venda, como é que eu hei de fazer isto ou aquilo. É absolutamente impressionante. E realmente, por exemplo, na área da saúde, isto pá, é tremendo. Os dados que nós temos na área da saúde, só partilhando convosco uma coisa que eu vi há pouco tempo nos Estados Unidos, que é nos seguros de saúde, por exemplo, não é? Porque há muitos dados. E nos seguros de saúde, porque isto encaixa com a ética, Helder, que, este exemplo, que é, eu não sei os valores, eu não vou dar os valores corretos, mas o teu seguro de saúde custa-te 500 euros por mês, ok? Mas se tu utilizares um Apple Watch 24 horas por dia, eu faço de 100 euros. É isto que Exatamente, está a estamos a acontecer. medir o risco, estamos a recolher informação, e a seguir podemos cruzar com as compras no hipermercado, Completamente, com as compras na farmácia, completamente, e isto acaba completamente. Isso mesmo. por. E portanto, o que é que eu estou a decidir? Eu, ser humano, estou a dizer assim: eu vou abdicar da minha liberdade, vou Ou abdicar pelo menos de parte da minha restrição de informação pessoal, não é? que é para ter uma vida melhor, não é? Mas sei que isso também há um negócio por trás. Epá, mas é isso que nós estamos, portanto. E depois aparece a questão da ética. Que eu estou a dar dados, por exemplo, na área da saúde, são dados, são, pá, é a coisa mais, não é? Mais importante que nós temos, não é? E Mais realmente sensível, mais nossa, só nossa. e a ética é realmente um desafio. Eu vou fazer uma confissão, já fiz a algumas pessoas. Eu acabei de tirar este ano uma pós-graduação em filosofia, um bocado por causa disto, quer dizer, porquê? Porque, epá, tu se não tens nós na Europa temos uma abordagem ética, não é? Nós começamos por o AI Act, que é para regular tudo isto dos dados. Só que o que é que nós sabemos? É que, entretanto, a China, os Estados Unidos, e nós ficamos para trás. Se calhar, eu quero crer que lá à frente, pá, nós temos Há de privilegiado haver uma interseção, não é? Há de haver uma interseção de mundos. temos privilegiado a ética, porque realmente, quer dizer, pá, as pessoas têm. Há informação sobre nós em todo o lado, não é? E se ela não é utilizada muito nessa perspectiva de uma utilização ética, e ética é para bem da pessoa, para bem da sociedade, eh, realmente a coisa pode correr mal. E eu acho que é um dos grandes desafios. É realmente esta questão. Obrigado, Pedro. É, E é, eu só é- deixo.
Antes de passar a palavra para o Ricardo para fechar, porque já ultrapassamos os nossos 30 minutos, mas isto tem muito a ver também com aquilo que são as revoluções. As revoluções, quando o carro surgiu, não haviam regras de trânsito, não haviam sinais de trânsito e teve que se evoluir. Mas obviamente Claro. que a velocidade a que as coisas hoje acontecem é muito diferente daquilo que acontecia antes. Mas muito obrigado, Pedro, foi uma conversa super interessante, Ok. gostei muito. Obrigado. Obrigado, eu também gostei muito. Obrigado. Uma frase para resumir esse tal paradoxo do IA com base nisto tudo que nós falamos hoje, como é que seria? Uma frase, uma coisa muito curta. É, é, eu costumo utilizar uma frase que é: nós, seres humanos, nunca fomos tão pouco humanos como somos hoje, não é? E, e, e então, qual é a saída para isso? É entregar realmente os dados a quem os sabe trabalhar bem, que é a inteligência artificial, e nós termos digamos, um posicionamento muito mais do controle ético, do pensamento crítico, da questão mais emocional e intuitiva, e deixarmos realmente o tratamento dos dados. A mim não me incomoda isso, desde que haja realmente essa depois ação no resto. E, e deixar aqui um provérbio, por aquilo também que o Helder disse, destes paradoxos todos, desta velocidade toda. Há um provérbio africano que diz: Espero quando a morte te encontrar, que te encontre vivo, não é? E nós, seres humanos, não é? Hoje é muito fácil entregar as decisões todas aos dados e à parte racional, e nós anularmos. Isso é um risco que nós não devemos correr. E, portanto, que a morte, quando vos encontre vivos, no sentido ativos, a tomar decisões nas empresas e Exatamente. aproveitando sempre os dados. Fantástico. Nada, nada, Obrigado. nada para acabar este tópico. Muito obrigado. Eu espero que tenham gostado todos desta sessão, deste conteúdo, desta partilha fantástica com o Pedro e com ela. E eu resta-me só fechar este episódio, agradecer a quem nos acompanha. Ah, Esperar que seja possível continuar sempre a partilhar conteúdos tão interessantes e tão ricos como o que tivemos hoje. É esta a nossa missão da API, é esta partilha de experiência, partilha de conhecimento, passar isto para a nossa comunidade portuguesa, não só, global também. Agradecer por continuarem-nos a dar força para continuar a fazer destes episódios e destas partilhas. Agradecer também a toda a equipa que está por trás, pelo DataBI, que torna estes eventos possíveis, e à nossa parceira tecnológica, a IPWire, que assegura todo este serviço de gravação e transmissão. E pedir que nos deem sempre força e que nos motivem, subscrevam, revejam estas nossas emissões no canal da APBI do YouTube, nas nossas redes sociais. E despedir-me de todos, agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e desejar uma boa tarde. E até breve, até à nossa próxima emissão de 30 minutos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também Obrigado. por